Todo mundo que entra no mercado de criptos se depara com algumas palavras específicas, como ciclo de alta, ciclo de baixa, bull market, bear market, altcoin season, temporadas altcoins, halving. Só que parece que tá tudo mudando daqui para frente. E toda essa teoria, essa padronização cíclica do mercado, eu acredito que isso tá acabando. Só que eu não quero chegar pra você e tocar o terror dessa forma, até porque esse vídeo não é com esse intuito. Vamos aproveitar esse momento que o mercado tá chato, eu vou justamente compartilhar com você toda a minha visão e como que o mercado tá mudando e vai continuar mudando, e no final das contas você vai precisar se adaptar. Então é exatamente isso que eu quero te ajudar nesse momento. Eu acredito que daqui pra frente só vai conseguir ganhar dinheiro com o mercado e ter um crescimento patrimonial quem souber disso aqui e souber se adaptar. O que que eu quero dizer? Eu vou pegar o gráfico do Bitcoin histórico aqui e eu vou fazer aquele estudo e você vai entender exatamente o meu ponto. E eu vou querer a sua opinião. Então presta muita atenção. Toda vez que nós temos um topo do mercado, eu vou pegar os topos aqui no Bitcoin, beleza. Vou marcar os todos desde 2013, 2017, 2021. Quando o mercado acha o seu topo, achou o seu topo nesses momentos, você vai ver que logo depois nós entramos numa tendência de baixa e essa tendência de baixa termina em algum tempo. Então vou pegar esse topão aqui, o segundo topo de 2021, nós vamos finalizar a queda nesses períodos e aí se você contabilizar o número de dias, você vai perceber que as correções, quando o mercado de cripto ele reverte mesmo, tem um intervalo aqui parecido de dias, até porque esses retângulos têm praticamente o mesmo tamanho, digo, de largura ou comprimento. E aí você vai notar exatamente nisso que é isso que a gente aprende quando entra no mercado de cripto. Ah, tem o halving, e quando que foi o halving? Bom, a gente teve agora em abril de 2024, beleza, eu vou deixar até numa cor diferente vermelho aqui. Então a gente teve em abril de 2020 também. Então vou pegar aqui abril de 2020. E aí você vai ver que nós temos padronizações de comportamento. Pode ter sido em maio em 2016, se eu não me engano, mas foi por aqui. E aí você vai perceber que isso aqui é tudo muito bonito, realmente é cíclico o negócio. E você acredita nisso, porque o mercado faz isso. Então, no meio do caminho, as coisas vão mudando. Em termos de Bitcoin, tá tudo certo. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas eu preciso te mostrar isso aqui para chegar no ponto principal, que é o que eu tô vendo. E a direção que o mercado tá tomando, que você tem que saber disso, tá? A gente precisa ter uma mente aberta para não desistir, mas adaptar ao que tá acontecendo. Entender, estudar, aproveitar que o mercado tá chato e buscar mais conhecimento é justamente o que vai fazer você se distanciar das pessoas que não vão conseguir ter resultado. E aí, se a gente for pegar de um ciclo de baixa dessa região vermelha até a próxima alta de um ciclo, 1065 dias, ok. Próximo ciclo, quanto tempo? Vamos pegar aqui mais ou menos 1035 dias de um ciclo de alta. Isso leva a gente agora fazendo uma projeção, a mesma projeção da virada do ciclo em 2022. Vamos botar a mesma faixa de dias, vou botar 1030 dias aqui para frente. Isso entrega para gente, olha só, uma projeção que essa alta do mercado de cripto, principalmente do Bitcoin, levaria a gente no máximo, olhando para o passado, para setembro desse ano. É isso que eu venho falando nos últimos anos. Se a gente tiver uma alta, setembro de 2025 vai ser uma data que você deveria estar vendido ou vender tudo para se proteger e lucrar. Só que quem está investindo em altcoins não está vendo nem a cor do dinheiro com isso tudo que está acontecendo, com essa alta toda do Bitcoin. A gente não está vendo resultados grandes na mesma proporção em Ethereum, nem em altcoins, e fica um sentimento ruim. Não um sentimento de, pô, esse mercado é manipulado, isso aqui é uma porcaria, não vale mais a pena. Não, é um sentimento de, pô, eu fiz tudo certinho, eu estudei, fiz o dever de casa, e eu não estou sendo recompensado. E aí eu vou pegar e vou adicionar mais uma informação em cima disso, desse gráfico, que é a dominância do Bitcoin. E as coisas vão ficando cada vez mais claras a partir do momento que a gente analisa esse gráfico. Por quê? Essa linha rosa que você está vendo representa a dominância do Bitcoin.
Se a dominância cai, significa que o dinheiro está saindo do Bitcoin para o resto. O que seria o resto para as altcoins? Então é nesse movimento que você ganha dinheiro quando a gente fala de ciclos. Então, quando essa dominância cai, significa que você ganha dinheiro. O Bitcoin, por ter subido nos últimos ciclos bastante e criado uma vantagem com a queda da dominância, isso mostra que o Bitcoin expandiu e passou a grana para as altcoins, que é onde você ganha dinheiro ou ganhou dinheiro lá atrás. Eu aproveitei muito esse movimento, graças a Deus. Então, a expectativa é que a gente veja exatamente a mesma coisa para esse ciclo. Só que você nota que nós não temos nenhuma formação de topo na dominância. E o mais preocupante, eu não quero criar um clima alarmista nesse vídeo, tá? A minha opinião nos últimos continua, eu tô otimista. Só que eu quero que você entenda o meu ponto aqui. Por isso que é essencial que você assista até o final. Se você for pegar lá de trás, quanto tempo antes do suposto fim do ciclo, a dominância começou a cair? Então a dominância começou a cair em 2017, mais ou menos 275 dias antes do fim do ciclo. Você vai notar que já no ciclo passado, em 2021, foi mais ou menos a 300 dias antes do fim do ciclo. E aí tem uma informação aqui que tá curiosa, porque a gente já tá muito na frente, na cara do gol aqui, em termos de projeção de ciclo. E aí, se eu for pegar desse exato momento até o suposto fim, que seria em setembro, a gente teria aqui 212 dias, então não temos nem sinal de queda da dominância. Tem alguns sinais de price action, tá? Da construção gráfica da dominância, mas o mercado tá meio que não respeitando fielmente essas zonas, então fica esse clima. E aí a conclusão que você chega nisso aqui é que ou não vai ter altcoin season, ou não vai ter a valorização das altcoins, o ciclo mudou completamente, ou se tiver, vai ser muito rápido e vai ser muito curto. Só que para essas opções que você tem na mesa fazerem sentido, você precisa ter um catalisador para acontecer cada coisa. Então, se o mercado está perdendo a construção normal, padrão dele, histórica, o que poderia fazer isso acontecer? E é aqui que começa a fazer sentido o que eu vou te falar. Problemática número 1. Influenciadores de cripto. Aqui no Brasil, a comunidade cripto que assiste o YouTube é pequena. Nos Estados Unidos é muito mais gente. Muita gente do mundo inteiro, de qualquer nacionalidade, vai, querendo ou não, se espelhar nos vídeos em inglês. Então você vai ver os influenciadores, eles têm muito mais números. O que eu tô falando? O número de influenciadores vendendo a imagem que cripto é padronizada, que tem ciclo e o que a gente aprende, e com certeza é uma informação que vale a pena você se encostar para ter algum guia, isso é essencial, que isso vai pelo menos te coloca numa jornada de busca de conhecimento, sabe? Cara, faz total diferença. Mesmo que pareça tudo estar mudando, você aprende muito com isso. Isso é essencial, cara. E nada é descartável. Nada é descartado. E aí você vai pegar um número de influenciadores espalhando a palavra de cripto, querendo ou não, isso acaba virando uma religião. As pessoas ficam cada vez mais, olha a palavra, conscientes. Então as pessoas vão criando mais consciência acerca do ciclo. E aí tem uma variável a mais, que é o quê? O mercado ele vai crescendo, vai se expandindo conforme a gente foi vendo desde 2015. Nós tínhamos aqui o Bitcoin a $200 e hoje nós temos a 100 mil. Então, olha o nível de crescimento do mercado. Isso se reflete a um crescimento de dinheiro. Para o mercado de cripto crescer isso tudo, ele precisa ter uma injeção de dinheiro. E aí você vai olhar no tamanho de capitalização de mercado de cripto como um todo, nós temos aqui 3 trilhões de dólares. Pode parecer, e sempre vai parecer que é muito fácil ir além, bater o ouro, mas a gente tem que reconhecer que é muito dinheiro. E se você for pegar qualquer mercado emergente lá atrás, nenhum bateu o crescimento como o cripto bate. E querendo ou não, grande parte desse capital está na mão do Bitcoin, não nas altcoins.
E aí você vai entendendo como é que aos poucos o clima vai mudando, porque, novamente, eu não quero chegar aqui e espalhar medo pra você, vender susto nem nada. Quero te vender a consciência. Pô, parece um papo bosta, mas entenda um ponto. Tudo isso que tá acontecendo eu vejo com bons olhos, só que o número de influenciadores, as pessoas, e aí um fala pro outro, e todo mundo vai aprendendo a mesma coisa. Ou seja, no vídeo passado eu falei sobre manipulação. Os grandes usam o conhecimento que nós estamos criando para ferrar a gente. Então toda essa consciência deixa a gente cada vez mais o quê? Crente no quê? Alta, alta, vai cair, mas vai subir. Então, você entende como é que é uma narrativa padronizada da gente? Isso é um prato cheio para quem manipula o mercado e ganha dinheiro em cima da gente, é o dinheiro verdadeiro que tá em cripto. O que a gente faz aqui não é nada, tá? Não é nada. Você acha que grandes empresas, milionários, bilionários do mercado americano, eles vão olhar influenciadores para saber o que eles vão fazer com o dinheiro deles? Claro que não. Nós aqui estamos na busca de uma multiplicação, crescimento na vida, porque hoje o mundo financeiro não tá fácil. Então a gente quer ir atrás desse lucro, quer ir atrás da transformação. Só que a gente, às vezes, está indo num caminho diferente. Tá todo mundo sempre parecendo um Pokémon, falando a mesma coisa. Ah, vai subir, compra, vai subir, compra. Pô, cara, isso cansa. Isso cansa até pra mim que produzo conteúdo aqui. Então, aos poucos, eu tô mudando, não a minha leitura, mas o que eu tiro do mercado e como que eu vou lidar com ele daqui pra frente. Porque o que eu tiro disso é, daqui pra frente eu não vou ficar seguindo a mesma coisa da mesma forma que eu tenho seguido. Então pode parecer balela, mas o simples fato da dominância não ter demonstrado uma queda, sendo que historicamente a gente vê isso, tem coisa por trás. Então, voltando, o nível de consciência é uma problemática que a gente tem que considerar. O mercado ficando cada vez mais consciente é um problema pra gente, porque quem manipula fica mais previsível ferrar a gente de alguma forma. E aí, tem outra questão. Eu vou tirar o gráfico da dominância e você vai perceber o tamanho da alta. Então aqui o Bitcoin está subindo de uma forma lateral, sendo que das últimas vezes subiu exponencialmente. Isso tem a ver muito com capital de fora, que querendo ou não, o mercado de cripto para ele expandir, ele precisa de um capital novo, que muita gente fala que é o capital do varejo. Então grandes empresas entrando em Bitcoin, países comprando, então isso é um capital grande que a gente precisa no mercado. Só que isso, em uma escala muito maior, faz um estrago muito grande. E aparentemente a gente viu isso acontecendo com o Bitcoin. Mas Douglas, se tem tanta gente, tanto país comprando Bitcoin, por que isso não se reflete numa alta exponencial também? Porque o nosso mercado está grande, estamos crescendo, estamos chegando no nível de amadurecimento que o mercado ele vai começar a quebrar essas teses. Então a gente pode dizer que, voltando para o passado, que era algo esperado, que o mercado fosse chegar nesse ponto e começar a mudar o comportamento. Porque ele não é a brincadeira de criança que era antigamente. Que a dominância derretia pra caramba. Você tá vendo que o comportamento da dominância é cada vez diferente. Nós estamos vendo uma alta constante da dominância, significa que o Bitcoin está mantendo a sua soberania, enquanto o preço do Bitcoin também não sobe exponencialmente, ele sobe de uma forma muito constante também. Então, essa é uma fase de amadurecimento do mercado e o fato das altcoins não subirem tem a ver com tudo isso junto. E um fator a mais, que é o capital nossa, eu ia falar disponível no mercado. Nossa senhora, disponível no mercado. Isso aí é um catalisador que nós precisamos, mas aí eu vou entrar um pouquinho, vou mudar a dinâmica aqui do vídeo para você entender mais pro curto prazo como que isso afeta e por que isso não mata a nossa esperança. Porque para a gente ter um mercado crescendo, subindo mais ainda, a gente precisa de um capital extra. Só que esse capital extra tem que ficar disponível para entrar com facilidade. Então, se a política monetária, a gente vai para aquele assunto chato de macroeconomia, mas eu quero deixar simples para você. Quando você tem um mundo muito favorável para você gastar dinheiro, você gasta sem pensar, porque eu consigo repor, eu tô crescendo, então eu tenho dinheiro para gastar. A gente precisa disso, só que não é o que estamos vendo. Se eu for pegar aqui e adicionar uma comparação com Total Assets,
aqui e adicionar a liquidez do Banco Central Americano, tá? Então, quando esse gráfico está crescendo, significa que a economia está expandindo. Quando está caindo, praticamente, de um termo simples para você, a economia está retraindo. E aí você vai ver que isso é muito característico, que lá em 2020, 19, aqui, principalmente 20, quando teve o Covid Crash, entrou uma liquidez absurda no mercado para conter aquele problema, injetou muito dinheiro, senão todo ia ser quebrado, todas as economias iam ter um dano absurdo. Para isso não acontecer, vamos deixar o dinheiro disponível através de pacotes, enfim. O estrago que fez foi o que a gente viu. Existe uma possibilidade, e que eu tô sendo 100% transparente, tá? Sem querer te vender esperança nem nada. Existe uma possibilidade do que a gente viu lá atrás, em 2020, ser o ultimate exemplo. Pô, que péssima escolha de palavras. Ser o maior exemplo que a gente viu de expansão em cripto. A ponto de a gente não ver isso acontecendo, de novo, na mesma proporção por conta do fator que a gente teve lá atrás, que foi Covid Crash, tá? O Covid em si. Acabei de ferrar o alcance do vídeo. E aí, será que a gente vai ter isso de novo? Espero que não, pelo amor de Deus. Para fazer a economia subir da mesma forma, pra gente ganhar dinheiro? Essa é a questão que você deve pensar. Na mesma proporção, porque quem viveu 2021 sabe a loucura que foi. E desde então a gente tá vendo esse gráfico caindo, enquanto o Bitcoin está subindo. Então, se você for pegar e adicionar a dominância do Bitcoin nesse gráfico, eu quero que... Vai ser difícil, mas eu quero que você preste atenção na correlação desses gráficos. Você tem a cotação do Bitcoin nas velas, você tem a dominância do Bitcoin aqui na rosa, e você tem essa liquidez do Banco Central Americano aqui em roxo. Tá? E aí você vai ver que tem uma correlação aqui. Claro que se você for pegar de 2015, 17 não tem tanta, dessa linha roxa do Banco Central Americano, da impressão de dinheiro, porque, enfim, era coisa de cripto. Cripto era muito novo, então era uma fase inicial. Não tinha tanta influência, botava qualquer coisa e já subia pra caramba. Então você vê que o mercado tá amadurecendo, e a gente precisa do quê? De um gatilho para isso subir. Então, de uma forma simples, olhando para isso e tirando extraindo alguma informação útil, é simplesmente a espera de uma alta nas altcoins vai depender desse gráfico aqui da economia americana começar a expandir e ter uma impressão maior de dinheiro. E você vai perceber que, apesar disso, o Bitcoin conseguiu subir pra caramba. Ou seja, tudo que a gente viu do mercado de cripto expandindo, liderado pro Bitcoin, foi um cenário não favorável de alta. Isso deve pelo peso dos países comprando, instituições, para você ver que mesmo na contramão as pessoas estão comprando Bitcoin. Só que isso fortalece somente o Bitcoin. Cadê aquela etapa de risco que, pô, vamos pegar aqui, vamos comprar altcoins pra caramba? Não chegou isso. Isso significa que as altcoins só vão subir quando esse gráfico subir? A resposta é não. Não. Porque nós temos o fator curto prazo. E mesmo nessa loucura aqui, nós vimos ano passado, em setembro, outubro, novembro, o mercado subindo no meio de uma queda. E subiu até que bem. Subiu em 2022 para 2023, as altcoins pegaram ar também nessa brincadeira. Isso aqui que eu tô te mostrando é uma leitura muito de longe, focando mais de longe do que no curto prazo nos ruídos. Então isso é muito importante você saber diferenciar. Então se você for atrás de detalhes, você vai ver que, Douglas, não foi bem assim porque aconteceu isso, mas tem muito ruído no nosso mercado, a gente tem que considerar isso. Isso significa que uma alta gigante nas altcoins pode estar por vir, e eu espero isso, porque em uma questão técnica eu não vejo sinais de fim de ciclo. Então a gente pode, tendo uma mente aberta, vendo o ciclo se expandindo, durando mais tempo, mudando a característica que a gente está acostumado. Então eu estou otimista, os gráficos para mim apontam que a gente vai ter alta, só que esse gatilho pode ficar na mão desse gráfico roxo aqui para a economia americana começar a expandir. Imprimir dinheiro, isso pode acontecer em 2025, só que isso não significa que a gente só vai subir
quando isso acontecer. Esse é um erro, porque no meio do caminho a gente vai ver expansões no mercado também. O mercado vai se expandir. Então, no curto prazo, você vai ver altas também. Muitas altcoins subiram. Isso pode continuar. Ou seja, a gente pode ver nesse meio do caminho altcoins subindo 200, 300, 400, 500%. Só que quando entrar realmente a impressão de grana nos Estados Unidos, que entra aquela parte que a gente precisa de dinheiro novo entrando no mercado e as pessoas confortáveis em investir, aparentemente não é isso que a gente está tendo. Aí o negócio pode se intensificar muito mais. Por quê? Porque o nosso mercado cresceu demais. Então não é qualquer dinheiro que vai fazer um grande efeito no mercado. A gente precisa de muito dinheiro. Então isso significa que o nosso mercado está amadurecendo e nós precisamos também. Eu espero realmente que você tenha entendido isso aqui como um ponto positivo, otimista, mais do que pessimista. Não estou querendo falar que acabou. Estou querendo falar que nós precisamos nos adaptar. E pode ser que a partir desse momento, a partir desse ciclo, tudo seja diferente daqui para frente. Então eu já tinha até falado, essa parada de altcoin season, temporadas altcoins, vamos deixar isso de lado. Vamos deixar esses termos, vamos tratar mais do agora e aprender com os erros. Então o mercado está mudando, a gente comete erros e está tudo certo. Só que você pode desistir ou você pode se manter firme. Só que se manter firme com base em alguma coisa. Eu fico firme, mantenho minha carteira, mantenho minha exposição nas altcoins, porque eu vejo razões para eu manter essa estratégia. Senão, eu já teria vendido tudo e desistido desse mercado. Tá? Eu não estou fazendo isso aqui para te manter aqui, pegar meus inscritos, ver meu canal bacana. Cara, eu tô com dinheiro nisso aqui também, então eu quero que o negócio suba. Só que eu preciso ter uma base. Então, se eu estiver vendo um negócio que tá feio, você acha que eu não vou proteger o meu dinheiro? Você acha que eu não vou pegar, tipo, caraca, realmente o negócio tá feio, vou tirar meu dinheiro fora. Cara, eu tô no game. Então eu acredito que muitas pessoas também estão. Então isso é mais um jogo de sobrevivência, é exatamente o que eu falei nos últimos vídeos. Você tem que sobreviver. Passar por esses períodos. Não tá sendo fácil. Mas a gente tá vendo que tem jogo ainda nesse mercado. Pode parecer que não, e o mercado é muito bom em fazer você mudar de cabeça, mentalidade e perspectiva. Só que geralmente pode pegar em qualquer mercado, todo mundo que tem uma estratégia segue ela fielmente, não fica pulando de galho em galho, tende a ter mais resultado que a maioria. Só que nem todo mundo está apto a sobreviver essa jornada, que não é fácil. Então, eu espero que a partir desse vídeo você comece a mudar um pouco a tua cabeça. Sair da forma padrão que você tem aí sobre o mercado de cripto. Vamos abrir a mente. Vamos ganhar dinheiro. A gente vai ganhar. 2025 vai ser um ano de dinheiro. A gente vai ganhar grana. Só que nós estamos no segundo mês. Praticamente acabou o primeiro mês agora. Olha quanta coisa tem para acontecer. A gente está vendo queda. E geralmente, movimentos de mercado tem alta, queda, alta, queda. A bolsa está expandindo. Claro, liderado pelas maiores empresas. Então tem muita variável. Não é para você ficar desistindo. É para você ter fome em aprender e se adaptar ao mercado, que a gente faz isso junto, cara. Por isso que a sua inscrição, o teu like é muito importante. Eu quero saber sua opinião. Comenta. Douglas, você tá viajando total? Não, Douglas, faz sentido. Douglas, tem um contraponto. Porra, Douglas, vai se... Fica a teu critério. Vamos tornar isso aqui produtivo. No mais, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Tamo junto.